Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos e unidos em nome de Jesus, o nosso grande mestre, o nosso guia, o farol das nossas almas. Que Jesus, o nosso divino amigo, possa nesse instante estender as suas mãos luminosas sobre todos nós que estamos aqui, sobre os nossos lares, envolvendo cada familiar, cada pessoa que reside conosco, envolvendo também todas as pessoas que de alguma forma cruzam os nossos caminhos nessa jornada evolutiva. Que Jesus, o nosso divino amigo, possa, ao envolver a todos nós, permitir que de suas mãos luminosas, raios de luz, possam nos envolver, retirando todos os miasmas, as energias negativas, por nós criadas ou a nós enviadas. Que possamos ir sentindo essa paz que nos envolve neste momento de estudo e oração, nos entregando e também alinhando os nossos pensamentos, possibilitando a harmonização da nossa mente com o nosso corpo, com o nosso espírito. Jesus, amado Mestre, envolva o coração de todos nós que habitamos este planeta Terra, em busca de aprendermos mais e de evoluirmos mais. Permita, Jesus, que nós possamos, tendo seu apoio, a sua luz a nos iluminar, conseguirmos nos melhorarmos como pessoas e cada vez mais nos aproximarmos de Ti e do nosso Pai através da melhoria dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Que o amor possa ser a bandeira que guia os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, vamos então estudar, né? Aqui no chat ao vivo, Liliana, boa noite, seja muito bem-vinda. Antônio Freitas, seja bem-vindo. Osanira, seja bem-vinda. Fátima Rossi também. Tamisa, boa noite, seja bem-vinda. Conceição, boa noite. Amém, muita luz para todos nós e todos vocês também que estão aqui acompanhando o nosso estudo oração, que a gente possa estar juntinhos, buscando aprender e buscando praticar aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, a fim de minimizar as nossas dores, a fim de que possamos expandir em luz, em paz e harmonia. Não é mesmo? Boa noite, Norminha. Boa noite, Tita. Sejam todos bem-vindos agora. Não posso mais olhar o chat, senão fica aqui. Boa noite, boa noite. Algumas semanas atrás, nós fizemos um estudo e oração sobre um encontro muito importante quando nós buscamos a nossa sabedoria interior. E nós focamos muito no estudo, né? Até falei para vocês do livro da Louise Hay, né? Confie em sua sabedoria interior, né? Dentro de um capítulo chamado Corpo, Mente e Espírito, né? Do livro Reflexões sobre sua jornada, vida. Pois bem, e eu fiquei de trazer para vocês, né, falando sobre como a gente pode se conectar, como a gente se conecta conosco mesmo e atinge esse encontro com a nossa sabedoria interior, né? Primeiro, a proposta da Louise Hay é uma proposta que a gente possa fazer isso através da meditação. E muitas vezes, quando a gente fala a palavra meditar, muita gente já sai correndo. Eu mesmo já corri muito antes.
Porque eu imaginava assim, né? Que eu jamais daria conta de meditar, porque é muito difícil. Eu tinha a falsa ideia de que eu tinha que esvaziar meus pensamentos. Mas como se eu penso o tempo todo, né? Então, são essas ideias meio, né, erradas que a gente vai aprendendo e nos afasta de um processo maravilhoso que é o meditar, né? Mas só para a gente contextualizar, né? A meditação ela surgiu há mais ou menos 5.000 anos na Índia, depois se espalhou pela Ásia e hoje a meditação existe no mundo inteiro, né? O objetivo da meditação sempre foi unir a mente, o corpo e a alma, mas em busca da gente evoluir como pessoa. Então, é essa união de mente, corpo e alma, mas buscando a nossa evolução. E é para isso que nós encarnamos, né? Bom, a palavra meditação, ela tem outros significados, né? Mas quando a gente pega a palavra meditare, que vem do latim, o significado é que a gente esteja no nosso centro. A gente desliga-se do exterior, fica no nosso centro, no centro do nosso eu, e a gente coloca toda a atenção daquele momento em nós mesmos, né? É interessante. E aí, Lois Hay, né, ela fala do processo da meditação porque ela coloca a meditação como um processo de entrar em contato consigo mesmo, né? Mas não é um contato qualquer, é a oportunidade que nós temos de entrar em contato com os nossos tesouros interiores. Por quê? Nessa crença de que nós temos uma mente que tem um HD fenomenal, né? Uma memória indescritível. Todas as nossas experiências desta vida e das nossas vidas passadas encontram-se armazenadas no nosso eu. E tanto as nossas vivências como seres individuais, quanto as nossas vivências em grupo. E aí, o que é o inconsciente? O inconsciente é esse armazenamento de todos os nossos conhecimentos desde quando fomos criados até o dia vivido hoje. Então, hoje, nós estamos na nossa melhor fase de evolução, porque nós temos, não é no nosso melhor dia, não, tá? A fase. Porque às vezes tem dia que a gente está acabrunhado, triste, desligado de tudo, né? Emborrado, raivoso, não. É o nosso momento de vida, que é o melhor momento em termos de evolução. Então, nós estamos sempre em um processo de crescimento positivo. A nossa evolução não para. Hoje nós somos melhores do que ontem. Nessa encarnação, nós temos mais aprendizados do que na encarnação passada, né? Se nós seguirmos essa linha de entrarmos em contato com a nossa sabedoria interior, com os nossos aprendizados das muitas vidas, isso é uma ferramenta maravilhosa para evoluirmos cada vez mais, né? Então, Louise Hay fala que uma das formas da gente entrar em contato com a fonte de amor universal, com a fonte da vida, que é o Deus, né, que nos criou, que é essa energia cósmica que se encontra envolvendo todos nós, tudo que é criação divina, né? Então, dentro de nós existe essa chave de conexão com esse sagrado, com esse Pai, e que dentro de nós encontramos as respostas
para todos os nossos questionamentos. Mas, infelizmente, no dia a dia, como que a gente faz? A gente acorda com o despertador, a gente coloca o nosso horário apertado de trabalho, a gente tem pouco tempo, cuida da gente, de pais, de filhos, dos companheiros, somos cuidados, é o trabalho, é a meta no trabalho, né? É a meta de se atingir um patamar X de salário para que a gente possa lidar com as nossas despesas de uma forma mais confortável. É o corre-corre que a gente se coloca numa rotina, muitas vezes insana, que não nos permite sequer pensarmos em colocarmos na nossa rotina diária um momento para nos escutarmos, para entrarmos em contato com o nosso eu mais profundo, que é sábio, que é bom, que é iluminado. Então, esse processo é que nós vamos chamar de meditação. Esse processo dessa ligação, eu comigo mesmo, eu com o Pai, eu com Jesus. Esse momento é muito importante. Mas nós não vamos falar dentro de um olhar religioso. Não. Não é preciso ser espírita, ser católico, ser evangélico para poder meditar e entrar em contato com essa fonte de energia universal. Não é preciso eu estar num templo, não é preciso eu estar sentada num banco de uma igreja. Não, 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 não. Esse encontro ele pode se dar da forma mais simples possível. Lá no nosso quarto, numa cadeira, sentadinhos, né? Agora, muitas pessoas recorrem a esses lugares porque tem silêncio, porque tem um momento que ninguém interrompe, por conseguirmos estar conectados com uma paz, um silêncio, às vezes é ofertado uma musiquinha muito boa, né? Também não é proibido, tá, gente? O momento e o como entrarmos em contato conosco mesmo depende de nós, depende da nossa decisão, do nosso querer. Não tem uma regra fixa, né? Então, a meditação é um processo muito simples e a gente apronta uma confusão, né? Mas a meditação, ela existe para aquietar a nossa mente, né? Para a gente poder passar por cima da agitação da nossa alma, abraçar a nossa alma e irmos cada vez mais nos conectando com a nossa sabedoria interior e promovendo níveis mais profundos de conexão conosco mesmo, né? Então, todos nós merecemos, podemos e devemos tirar minutos do nosso dia, da nossa rotina, para entrar em contato com a nossa voz interior, para que a gente possa entrar em contato com as respostas que nós vamos percebendo que estão dentro de nós. E que muitas vezes a gente começa a papagaiar e perguntar para um: o que você acha? O que você acha? Cada um dá uma opinião, a gente às vezes fica maluco, mas se nós pararmos para ouvirmos a nossa voz interior, que é sábia, que nos conhece melhor que ninguém, nós teremos muitas respostas que vão amenizar as nossas angústias, as nossas ansiedades, né? Na realidade, quando nós não meditamos, quando nós não entramos em contato com a nossa sabedoria interior, inúmeras vezes a gente não absorve, não aproveita nem 10% de todo o conhecimento que temos, né? Da grande energia, da grande fábrica que é a nossa mente, de pensamentos.
não entramos em contato com os nossos sentimentos, não nos escutamos e tantas vezes nos abandonamos, até para cuidar dos outros. E todo cuidador precisa ser cuidado. Até para cuidar do outro, eu não posso estar 100% disponível. Eu preciso de ter aquele momento para cuidar de mim, para buscar o meu equilíbrio. E é importante que a gente entenda isso, né? Mas nós temos inúmeros tipos de livros, de aulas, de dicas para meditar. Nós temos cursos de meditação, nós temos várias meditações no YouTube, nós temos várias meditações em livros e tudo mais. Cada um escolha o seu melhor, aquele que se sentir bem. E mais uma coisa importante: você não está fazendo nada errado. Você está em processo de aprendizado de como dialogar com a sua criança interior, com o seu eu interior, com contato com a sua sabedoria interior. Então, nós não podemos ficar nos punindo, porque a gente imagina, é uma fantasia muito grande, né? Que eu não vou pensar em nada, a minha mente vai ser um papel branco. Gente, isso é processo de nem sei quanto tempo, né? Eu penso, mas é por isso que eu gosto da meditação guiada, porque a meditação guiada, ela nos faz pensar, e é uma forma que nós temos de irmos substituindo os nossos pensamentos e sentimentos com a ajuda de alguém, né? Então, a meditação guiada, ela pode vários participantes estarem ali juntos ao mesmo tempo, né? Em que uma pessoa orienta mais ou menos um caminho, faz uma espécie de treino e as instruções para os exercícios vêm. Podem ser verbais, podem ser através de imagens, de músicas, né? Eu gosto daquela meditação guiada que tem um fundinho musical e as instruções verbais sendo dadas, né? Então, a meditação guiada, ela é interessante para a gente que está aprendendo esse processo. Tem uma meditação do Deepak Chopra que eu fiz, maravilhosa, maravilhosa. Não sei se são 20 ou 30 dias, cada dia uma meditação diferente, mantra diferente. A gente muda como pessoa, né? Então, a técnica da meditação, ela ajuda o nosso relaxamento, promove o nosso autoconhecimento, que a gente vai se escutar, aumenta foco, aumenta estabilidade emocional. Muitas vezes a pessoa, quando está com crise de ansiedade e tudo mais, acredita que não dá conta de meditar. E aí a importância da meditação guiada, que nos ajuda demais mesmo, né? Então, eu vou aos poucos adquirindo um autocontrole mental, emocional, dentro deste processo de dedicar alguns minutos do meu dia para uma meditação, seja ela guiada ou não, né? Bom, quando eu passo nesse processo, há um controle sobre os meus pensamentos negativos, porque a meditação guiada, ela orienta a mente para uma atitude mais positiva. Então, às vezes, a gente está chateado, chega respirando daquele jeito e começa aquela voz, preste atenção no seu pensamento. Imagina uma árvore frondosa, um lago, e a gente vai pensando, pensando, e quando a gente menos percebe, nós estamos em outra sintonia completamente diferente, né? Nós podemos melhorar a nossa consciência corporal, como está a nossa respiração, onde está tenso, onde já melhorou a tensão, né? E assim nós podemos nos dar o direito de vivermos com mais leveza, né? Então, nós podemos atingir um estado superior da nossa mente
das nossas emoções. E o que isso significa? Viver com maior bem-estar. O nosso corpo e a nossa alma mais saudáveis. Corpo, mente e alma, essa ligação mais fortalecida. Isso é bacana, é importante, né? Então, tem um texto muito bonito, tem um livro que eu nem conhecia. Ele se chama A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. Olha que bonito. A Aurora de uma Vida entre a Terra e o Céu. Autores diversos espirituais, psicografia das mensagens pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. No capítulo 76, de título A Voz Íntima, esse capítulo ele foi psicografado em 1932, em janeiro de 32. A gente nem tinha ouvido falar em meditação aqui pelos lados do Brasil, né? Mas olha que bonito a psicografia do nosso Chico. Para a alma triste, a meditação no silêncio da natureza é conforto sublime. É um farol a iluminar a treva dos dias que se escoam na terra. A alma, ao procurar desprender-se das cenas banais da existência carnal, vislumbra o ponto máximo onde ela coloca sua energia e que se denomina os céus. Luzes suavíssimas acendem-se em seu íntimo e descortina panoramas inéditos dentro da vida, ouvindo vozes estranhas que, sem ser articuladas, chegam nitidamente aos seus ouvidos. Essas vozes parecem emitidas pelos seres radiosos, iluminados, que presidem o desenvolvimento e o progresso do mundo aos sábios desígnios das criaturas de Deus. Olha que coisa bonita. Então, em 1932, já se falava em meditação na doutrina espírita. E tem um livro de Divaldo, psicografia de Divaldo, autoria espiritual de Joana de Ângeles, chamado Momentos de Meditação. Esse livro, no capítulo 1, traz a mentora Joana de Ângeles falando da importância da meditação e como que é essa meditação na realidade, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, assim, um parágrafo a gente conversa, outro parágrafo a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Recorre à meditação. É o nome do capítulo 1. O homem que busca realização pessoal, inevitavelmente é impelido à interiorização. Seu pensamento deve manter firmeza no ideal que o fascina e a fé de que alcançará o êxito impulsiona-o a não intimidar-se diante dos impedimentos que o assaltam na execução do programa ao qual se propõe. A meditação torna-se-lhe o meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores, nas quais ainda se encontra preso. Então, aqui Joana fala que olha que bacana, não existe uma realização pessoal sem uma interiorização. Por quê? Através desse processo de interiorização, é uma chance que eu tenho de recorrer a isso e me conhecer. Durante a meditação, o processo do autoconhecimento está no auge. Porque eu presto atenção nos sentimentos, nos pensamentos que vêm, no que me incomoda, no que eu gosto, no que é bom, no que é ruim para mim naquele processo. E aí não tem como eu me realizar interiormente, falando nessa realização pessoal, sem me conhecer.
E isso se dá nessa interiorização. E aí, sempre vão ter impedimentos que acontecem na vida no dia a dia. Ah, eu vou fazer academia, pronto, né? Ah, eu vou estudar para isso. Sempre tem impedimentos. Mas aí Joana nos chama atenção, né? Que esses impedimentos não terão força quando nós vamos buscar executar este programa que nós nos propusemos de autoconhecimento, de interiorização, através da meditação. Então, a meditação nos serve também para disciplinar a nossa vontade. Ah, eu vou meditar, não, é que preguiça, daqui a pouquinho eu vou, não, depois eu faço, depois eu vejo. E aí, a gente não consegue estabelecer a rotina de meditação, né? Eu, por exemplo, gosto de fazer pela manhã, né? Ao invés de eu colocar o despertador para mais tarde, para dormir um pouquinho mais, eu faço diferente. Eu deito um pouquinho mais cedo e coloco o despertador um pouquinho mais cedo para que eu comece o dia com algum tipo de meditação. Essa abrição de boca é ectoplasma, deve ser, né? Porque sono agora às 7h30 da noite é impossível. Peço desculpas, gente. Continua Joana de Ângeles. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com essa atitude, acalma-se a emoção, aclara-se o discernimento, harmoniza-se os sentimentos. Não se torna indispensável que haja uma alienação em fuga dos compromissos que lhe incumbe atender, face às responsabilidades humanas e sociais. Não pedimos para fugir da vida, mas apenas para reservar alguns espaços mentais, alguns espaços de tempo, a fim de meditarmos. Fantástico, Joana, trazer isso, né? É uma necessidade imperiosa antes de qualquer realização. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Antes de começarmos o dia propriamente dito, que comecemos com 3 minutinhos, depois 5 minutinhos, 8 minutinhos, 10 minutinhos. É melhor eu ter 5 minutinhos todo dia do que eu tirar uma vez por semana para fazer uma meditação de 40 minutos. Né? Bom, continua, Joana. Começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo, fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Aumenta pouco a pouco o tempo que dedicas treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado. Eu achei muito interessante. Eu fiquei imaginando, sabe aqueles cavalos selvagens que você tenta segurar e ele está lá, resistente, debatendo, debatendo. Esse corcel mental, né? A gente tem mesmo, né? A gente acha difícil parar, ficar 30 segundos em silêncio, assim, muito difícil no início. Mas a gente vai insistir porque daqui uns tempos esse inquieto corcel mental vai ser aquele cavalinho que vai chegar, abraçar, roçar o pescoço e ficar do nosso lado quietinho durante um bom tempo num abraço mental gostoso, né? Sensações e continuados comichões que surgem, atende-os com calma, a mente ligada à ideia central até conseguires superá-los. A meditação deve ser atenta, mas não pode ser tensa ou rígida. Concentra-te assentado comodamente, não porém o suficiente para ficar amolecido e conduzir-te ao sono. Então, Joana fala, né? Vai dar sensação, vai dar comichão, vai dar coceira, vai dar cãibra no início, né? Mas para a gente buscar
superar tudo isso que com o treinamento isso vai passando, né? E olha que bacana, própria Joana falando, a meditação deve ser atenta, mas não deve ser rígida, porque nós já estamos fartos de rigidez, né? Já estamos fartos de não olharmos para nós, de não nos escutarmos, de não existirmos, de não termos voz interna que possa falar no nome do nosso eu interior. E aí, assenta-te comodamente, mas não tanto, para que o sono não venha. Então, se a gente vai fazer meditação deitada, não dura 30 segundos eu durmo. Então, o que eu faço? Eu levanto, sento. Sento de uma forma gostosa, recosto no sofá, meio sentadinha, né? Bom, continuando com Joana. Em vida, esforços para vencer os desejos inferiores e as más inclinações. Escolhe um lugar limpo, asseado, agradável, se possível, sempre aquele lugar habitual, enriquecendo com a psicosfera, com a qualidade superior dos seus pensamentos e afetos. Olha que importante isso, né? Isso é vencer desejos interiores, más inclinações. Então, se a gente está sempre xingando, nervoso, blasfemando, reclamando e tudo mais, a psicosfera fica fechada, né, pesada. Então, aqui, esse meu cantinho aqui, que eu sempre me encontro com vocês aqui nesse ambiente, nesse quarto, ele é um lugar sagrado para mim. E é aqui que eu medito, porque eu busco sempre deixar um evangelho aberto, um post-it lembrando alguma coisa, para que aqui tenha essa energia de paz, de harmonia, né? De um ambiente nutrido por bons pensamentos e sentimentos. Então, Joana fala: reserva-te uma hora calma, em que estejas mais repousado, invade o desconhecido país da tua mente. A princípio, reflexiona sem censurar, sem julgar, como se você fosse um observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar. Observa, não julgue, deixe vir à tona aquilo que existe dentro de você. Respira calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. Procura a companhia de pessoas sadias, sábias, para te harmonizar os ciclos da amizade. Dias haverá mais difíceis para o exercício da meditação. No entanto, o treinamento se responsabilizará pelos resultados eficazes. Dias em que haverá maior facilidade para meditar, dias que será muito difícil, né? Mas sigamos em frente. Não lutes contra os pensamentos, conquista-os com paciência. Converse com o seu pensamento. Não, esse pensamento, olha, vamos procurar mudar isso? Não é bem assim. Procure uma qualidade quando o pensamento aponta impaciência e raiva de pessoas sem noção. Procuremos qualidade naquelas pessoas, né? Às vezes o pensamento vem do desânimo, porque não conseguiu uma promoção no trabalho, ou está difícil alguma coisa, ou alguma doença que traz medo. Conversa com o seu pensamento, conversa com o seu sentimento para equilibrar, para ajudar, né? Tão natural se tornará a realização que, diante de qualquer desafio ou problema, serás conduzido à ideia predominante em ti. Portanto, tranquilidade e discernimento na solução dos teus problemas. Tão interessante isso, porque Joana traz essa ideia de que vamos ficando tão naturais com esse processo da meditação que chega num ponto que vai fazer parte. Que diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer preocupação, a gente já vai se recolher, meditar e encontrar a melhor solução,
o melhor sentimento, o melhor pensamento para ser o nosso guia. E Joana lembra que Gandhi jejuava em paz por vários dias, sem sofrer distúrbios mentais, porque ele se habituou à meditação e se entregava nessas oportunidades que ele criava. E Jesus também. Durante os 40 dias de jejum, ele manteve-se ligado ao Pai. E ele, em meditação profunda, ele estava orando, profundamente ligado ao Pai. Quando as mãos da injustiça chegaram até ele para que ele iniciasse o grande processo do grande testemunho que ele veio oferecer à humanidade. Então, o próprio Cristo nos deu o exemplo da meditação, do recolhimento, da oração. Muitas vezes, quando nós oramos com o corpo e com a alma, sem ficar repetindo orações repetidas, já prontas, mas quando nós entramos em contato com aquela prece sentida, e nós buscamos o que estamos necessitando e choramos ou nos alegramos, mas estamos num contato profundo com o Pai, aquele é o momento de meditação. E quando eu consigo esse momento de meditação, tudo muda. Porque aquela energia de luz em que eu me conecto com o Pai iluminado, com Jesus, que é pura luz, eu recebo essa luz, eu transmuto as trevas que estão existindo em mim. Né? E lembrando também que muitos dos nossos sentimentos, como estresse, ansiedade, traumas, situações negativas, aquilo que fica dentro de mim e coloca um copo cheio de dificuldades, a gente vai normalizando, a gente vai harmonizando, a gente vai desenvolvendo uma positividade. Então, a meditação, ela cuida das nossas questões mentais, dos nossos desequilíbrios mentais, físicos. Muitas vezes, apenas com a respiração e uma suave meditação já equilibra a minha frequência cardíaca, diminui, normaliza a pressão arterial, né? Então, a meditação, seja ela guiada ou não, que seja o início de uma oração, ela vem em busca de um processo de cura das nossas mazelas físicas, mentais e espirituais, né? Então, é muito importante você começar a meditar. É muito importante que a meditação faça parte da nossa vida. Lois Hay conta que quando ela começou a meditar, ela ficou com 3 semanas com dor de cabeça, mas não desistiu, porque ela precisava de conversar com o que o corpo dela estava falando, né? Então, à medida que o corpo foi relaxando, foi se entrando em sintonia com a mente, a dor de cabeça desapareceu, né? Então, encontre aquele método de meditação que for o melhor para você. Não tem o certo, não tem o errado, né? O que a gente tem que lembrar é que a meditação é simplesmente uma maneira que nós temos uma chave para entrar em contato com o nosso mundo interior, né? Então, enquanto nós estivermos em contato com o nosso mundo interior, é mais fácil para a gente sabermos quem somos, a que viemos, o que desejamos, como estamos nos sentindo, o que precisamos mudar, focar, melhorar. Então, a meditação, nesse sentido, ela é maravilhosa. E eu queria finalizar para a gente só
2 minutinhos de uma meditaçãozinha guiada, né? Hoje eu não estou aqui com a musiquinha, mas procure um lugar confortável, sente-se de uma forma confortável, fique numa posição que não esteja nada doendo, nada complicado. E eu convido você a fechar os seus olhos. Em silêncio, respire algumas vezes e abra o canal com o Pai, perguntando para você: hoje, o que eu preciso aprender, fazer, melhorar, né? O que eu preciso saber? Porque hoje é um dia bom e será um dia bom. Hoje é uma noite boa e será uma noite boa. Vai respirando, observa. Observa se tem pontos de tensão, relaxa esses pontos. Se a respiração estiver muito acelerada, procure desacelerar um pouquinho para ficar mais confortável. Deixe os pensamentos passarem. Com tudo isso que a gente aprendeu agora, escute o diálogo interior que está acontecendo aí, as perguntas que o seu eu está te fazendo, as afirmações, os desejos. Acolha tudo isso. Se chega um pensamento negativo, fale que tudo vai passar. Se é um pensamento positivo, uma emoção boa, agradeça por ela existir. E nós vamos finalizar com a leitura de um texto, você de olho fechado, tentando receber essa energia que está maravilhosa e nos conectando uns aos outros. Há uma força infinita no universo e ela está exatamente onde estou. Não estou perdido, sozinho, abandonado ou desamparado. Eu estou unido à força que me criou. Se há alguma crença dentro de mim que negar essa verdade, então eu apago aqui agora mesmo. Porque eu sei que sou uma expressão de vida divina e magnífica. Eu estou unida à sabedoria infinita, ao amor, à criatividade. Eu sou um exemplo de saúde e energia vibrantes. Eu estou amando e sou amada. Eu estou tranquila. Este dia é uma expressão gloriosa da vida. Cada experiência que tenho é alegre e agradável. Eu abençoo o meu corpo, abençoo os meus animais de estimação, a minha casa, o meu trabalho. Abençoo cada pessoa que entrar em contato comigo hoje, com amor divino. Esse é um ótimo dia e eu me alegro. Eu tenho uma ligação espiritual forte. Eu me sinto uno com tudo na vida. Eu acredito em um Deus amável, amoroso.
A vida me apoia em cada transformação. E eu confio que a vida esteja lá para mim. O poder que criou o mundo faz meu coração bater. Eu sou divinamente guiada em todas as ocasiões. Eu tenho um anjo da guarda especial. Eu sou divinamente protegida em todas as ocasiões. A vida me ama. Deus me ama. Eu estou segura onde quer que eu vá. Respirando profundamente, sentindo essa paz, esse amor. Nós agradecemos a Deus por este momento de estudo e oração. Agradecemos a Jesus por cuidar de nós. Agradecemos por todos os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados terem recebido neste momento esse banho de luz e de paz. E rogamos a paz para o mundo, para as regiões de guerras, de conflitos, de ignorâncias. E que a nossa paz interna permaneça nesta noite de hoje. E que amanhã, ao acordarmos, possamos já iniciar a nossa meditação, que nos ligará com muito amor à fonte de energia universal, que é o nosso Pai que nos criou. Obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Jesus, obrigada. Que assim seja. Então, eu espero que vocês tenham refletido um pouquinho mais, podem procurar mais assuntos, mas vamos fazer essa prática dessa meditação que, na realidade, é uma oração, é um ligar-se ao Pai Criador e a todos aqueles que estão nesta sintonia de gratidão, de paz e de amor. O meu muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Obrigada por essa troca de energias. Obrigada pelo apoio a esse projeto Estudo Oração. Se você gostou hoje do nosso estudo, dê like. Se você acha que algum amigo, alguma pessoa pode se beneficiar com esse estudo, encaminhe, compartilhe e, se possível, se inscreva no nosso canal, para que a gente consiga continuar com esse projeto. Um abraço afetuoso, meu muito obrigada e até quarta-feira às 20 horas, se Deus quiser. Ele há de querer. Boa noite.